Olá, vamos ao capítulo 43. Com vestes de cerimônia, Ramsés andava de um lado para outro no cais principal do porto de Boa Viagem. À sua volta, o presidente da Câmara de Mênfis, o supervisor da navegação, o ministro dos Negócios Estrangeiros e um imponente serviço de ordem. Em menos de 15 minutos, atracariam os 10 barcos gregos. A princípio, os guardas costeiros tinham pensado num ataque. Uma parte da frota de combate egípcia mobilizara-se imediatamente, preparada para rechaçar o inimigo. Mas os estrangeiros tinham manifestado intenções pacíficas e expresso o desejo de se dirigirem a Mênfis para se encontrarem com o faraó. Com uma boa escolta, subiram o Nilo e atingiram a capital no final da manhã. Intrigados, centenas de populares comprimiam-se nas margens. Não era a época da apresentação dos tributos, que viam sucederem-se os embaixadores estrangeiros e os seus séquitos. No entanto, os imponentes navios alardeavam uma riqueza evidente. Viriam os recém-chegados oferecer presentes suntuosos a Sete? A paciência não era o forte de Ramsés e receava que os seus dons para a diplomacia fossem demasiado fracos. Custava-lhe muito acolher aqueles estrangeiros. Ameni tinha preparado uma espécie de discurso oficial, meloso e aborrecido, de que o regente já esquecera as primeiras palavras. Lamentava a ausência de Acha, que teria sido o homem da situação. Os navios gregos tinham sofrido muito. Seriam necessárias importantes reparações antes de tornarem a partir para o Mar Alto. Alguns apresentavam vestígios evidentes de um começo de incêndio. A travessia do Mediterrâneo não devia ter se efetuado sem alguns choques com os piratas. O navio da frente manobrou com habilidade, embora parte de seu velame estivesse danificado. Foi lançada uma passarela e fez-se silêncio. Quem iria desembarcar e pôr o pé no solo do Egito? Surgiu um homem de estatura média, ombros largos, cabeleira loura e rosto desagradável. Com cerca de 50 anos, envergava couraça e grevas, mas segurava o capacete de bronze encostado ao peito, em sinal de paz. Atrás dele, uma alta e bela mulher, de braços muito brancos, envergando um manto púrpura e com uma diadema que indicava a sua elevada linhagem. O casal desceu a prancha de desembarque e deteve-se diante do regente. Sou Ramsés, regente do reino do Egito. Em nome do faraó, desejo-lhe as boas-vindas. Sou Menelau, filho de Atreia, rei da Lacedemônia, e esta é a minha esposa Helena. Viemos da maldita cidade de Troia, que vencemos e destruímos, após 10 anos de rudes combates. Muitos dos meus amigos morreram
e a vitória tem um gosto amargo. Como vê, o que resta dos meus navios está em mau estado, e os meus soldados e marinheiros esgotados. Permitirá o Egito refazermos nossas forças antes de regressarmos a casa? A resposta compete ao faraó. Trata-se de uma recusa disfarçada? Tenho o costume de ser franco. Tanto melhor. Eu sou um guerreiro e já matei muitos homens, o que não é com certeza o seu caso. Por que fazer afirmações sem saber? Os pequenos olhos negros de Menelau brilharam, encolerizados. Se fosse um dos meus súditos, já lhe teria dobrado a espinha. Felizmente sou egípcio. Menelau e Ramsés desafiaram-se com o olhar. O rei da Lacedemônia cedeu primeiro. Aguardarei a resposta no meu barco. Por ocasião da reunião do Conselho Restrito, a atitude do regente foi apreciada de diversas maneiras. É verdade que Menelau e o que restou de sua armada não constituíam um perigo imediato ou a curto prazo para o Egito, mas possuía, no entanto, o título de rei e merecia respeito. Ramsés ouviu as críticas e rebateu-as. Não se encontrara de frente com um soldado da velha guarda, um desses guerreiros atridas, sedentos de sangue e de combates, e cuja distração favorita era a pilhagem das cidades incendiadas? Conceder hospitalidade a um bandido de tal espécie não lhe parecia adequado. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Meba, pôs de lado a sua habitual reserva. A tomada de posição do regente pareceu-me perigosa. Menelau não pode ser tratado com desprezo. A nossa política estrangeira preconiza um bom entendimento com múltiplos países, quer sejam grandes ou pequenos, a fim de evitar alianças contra nós. Esse grego é um velhaco, declarou Ramsés. Tem um olhar falso. Meba, sexagenário de belo porte, com rosto largo, que inspirava confiança e voz doce, esboçou um sorriso indulgente. Não se faz diplomacia com sentimentos. Somos obrigados a negociar com personagens que, por vezes, nos desagradam. Menelau nos trairá, continuou Ramsés. Para ele, a palavra dada não tem qualquer valor. Isto é um processo de intenção, lamentou-se Meba. A juventude do regente incita-o a formular julgamentos precipitados. Menelau é um grego, e os gregos são manhosos. Talvez ele não tenha dito toda a verdade. Compete a nós agir com cautela e descobrir as razões dessa visita. Convidemos Menelau e a esposa para jantar, declarou Sete. O seu comportamento ditará a nossa decisão. Menelau presenteou o faraó com vasos de metal de bela execução e arcos compostos, fabricados com diferentes qualidades de madeira. Essas armas tinham provado a sua eficácia nos combates contra os troianos. Os oficiais do rei da Lacedemônia usavam saias coloridas, ornadas de motivos geométricos,
e sandálias de tiras. As madeixas onduladas do seu penteado caíam até o umbigo. Brotavam eflúvios de néctar do vestido verde de Helena, que dissimulava o rosto sob um véu branco. Sentou-se à esquerda de Touia, enquanto Menelau tomava lugar à direita de Sete. O grego ficou impressionado com o rosto severo do faraó. Foi Meba que se encarregou da conversação. O vinho dos oásis descontraiu o rei da Lacedemônia. Expandiu-se em lamentações, relatando os longos anos passados em frente das muralhas de Troia. As suas proezas, evocou o seu amigo Ulisses, deplorou a crueldade dos deuses e elogiou os encantos do seu país, a que tinha pressa de regressar. O ministro dos Negócios Estrangeiros, que falava um grego perfeito, pareceu conquistado pelas lamúrias do seu hóspede. Por que esconde o seu rosto? Perguntou Touia a Helena na sua língua. Porque sou uma cadela perversa que todos detestam. Por minha causa morreram numerosos heróis. Quando Paris, o troiano, me raptou, não imaginava que o seu ato insensato se traduziria em 10 anos de massacre. 100 vezes desejei ser levada pelo vento ou afogada por uma onda furiosa. Demasiadas desgraças. Provoquei demasiadas desgraças. Não está livre atualmente? Sob o véu branco, esboçou um leve sorriso. Menelau não me perdoou. O tempo apagará os seus sofrimentos, dado que estão agora reunidos. Há uma coisa mais grave. Touia respeitou o silêncio doloroso de Helena. Falaria se quisesse. Odeio o meu marido, confessou a bela mulher de braços brancos. Um ressentimento passageiro? Não, nunca o amei. Cheguei mesmo a desejar a vitória de Troia. Majestade, sim, Helena, permita-me permanecer aqui o máximo de tempo possível. Apavora-me regressar à Lacedemônia. Por prudência, Shenar, chefe do protocolo, tinha afastado Ramsés de Menelau. O regente jantava junto de um homem de idade, de rosto curtido e enrugado, com uma longa barba branca. Comia lentamente e espalhava azeite sobre todos os alimentos. É a chave da saúde, meu príncipe. O meu nome é Ramsés. O meu, Homero. É general? Não, sou poeta. A minha vista é má, mas a minha memória excelente. Um poeta com aquele burro do Menelau, aquele bruto do Menelau, os ventos tinham me indicado que os seus navios seguiriam para o Egito, a terra da sabedoria e dos escritores. Depois de muito ter viajado, desejo instalar-me aqui para poder trabalhar em paz. Sou desfavorável a uma longa estada de Menelau. A que título? O de regente. Você é muito jovem e detesta os gregos. Falei de Menelau, não de você. Onde pensa residir? Num lugar mais agradável do que um barco. Ali estou apertado, as minhas coisas estão amontoadas num porão e detesto a companhia dos marinheiros. A ondulação, as ondas e as tempestades
não são favoráveis à inspiração. Aceitaria a minha ajuda? Você fala um grego correto. Um dos meus amigos é um diplomata poliglota. Em contato com ele, aprender foi uma brincadeira. Gosta de poesia? Há de apreciar os nossos grandes autores. Se tivermos gostos comuns, talvez possamos nos entender. Shenar soube da decisão do faraó pela boca do ministro dos Negócios Estrangeiros. Menelau fora autorizado a residir no Egito. Seus barcos seriam reparados. Ficaria alojado numa ampla vila do centro de Mênfis. Os seus soldados seriam colocados sob o comando egípcio e deveriam observar uma disciplina rigorosa. O filho mais velho do faraó foi encarregado de mostrar a capital a Menelau. Durante longos dias, às vezes cansativos, Shenar tentou ensinar ao grego os rudimentos da cultura egípcia, mas esbarrou com uma indiferença que roçava a indelicadeza. Os monumentos, pelo contrário, impressionaram Menelau. Diante dos templos, não conteve o seu espanto. Os famosos castelos fortes, tomá-los de assalto não deve ser fácil. São as moradas das divindades, explicou Shenar. Deuses guerreiros? Não. Ptah é o senhor dos artesãos, o que modela o mundo com o verbo. E Hathor, a deusa da alegria e da música. Por que necessitam de fortalezas com muralhas tão grossas? A energia divina está confiada a especialistas que a recolhem ao abrigo do profano. Para penetrar no templo coberto, é necessário ser iniciado em determinados mistérios. Em outras palavras, eu, o rei da Lacedemônia, filho de Zeus e vencedor de Troia, não tenho o direito de passar por aquelas portas douradas. Assim é, por ocasião de algumas festas e com o acordo do faraó, talvez seja admitido no grande pátio a céu aberto. E que mistério contemplarei? A grande oferenda à divindade que reside no templo e espalha a sua energia sobre a terra. Bobagem! Shenar revelou-se de uma paciência infinita. Embora as maneiras e as conversas de Menelau fossem pouco requintadas, sentiu afinidade com aquele estrangeiro de olhos astutos. O seu instinto incitou-o a conceder-lhe uma acentuada consideração, a fim de penetrar nas suas defesas. Menelau voltava sem cessar aos 10 anos de guerra que tinham terminado com a derrota de Troia. Deplorava a sorte cruel dos seus aliados, que tinham caído sob os golpes do inimigo. Criticava a atitude de Helena e desejava que Homero, ao relatar os altos feitos dos vencedores, lhe atribuísse o papel principal. Shenar tentou saber de que forma Troia sucumbira. Menelau relembrou furiosos combates corpo a corpo, a bravura de Aquiles e dos outros heróis, a sua vontade inflexível de recuperar Helena. Numa guerra tão longa, insinuou Shenar, a astúcia não desempenhou nenhum papel?
A princípio reticente, Menelau acabou por responder. Ulisses teve a ideia de mandar construir um grande cavalo de madeira, no interior do qual se ocultaram soldados. Os troianos cometeram a imprudência de colocá-lo dentro da cidade. Assim, surpreendemo-los do interior. Certamente não é estranho a essa ideia, sugeriu Shenar, admirado. Falei disso com Ulisses, mas ele apenas traduziu o seu pensamento, tenho certeza. Menelau empertigou-se. Bem, afinal é quase possível. Shenar consagrava o essencial do seu tempo a conquistar a amizade do grego. Atualmente, dispunha de uma nova estratégia para eliminar Ramsés e voltar a ser o único pretendente ao trono do Egito. Capaz de tudo, né? Shenar, capaz de tudo. Será que ele consegue alguma coisa? Esperamos que não, né? Mas vamos saber adiante. Tchauzinho, até o próximo vídeo. Deixe seu like, tá bom? Agradeço.